Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos dando continuidade ao estudo A Divindade e a Justiça de Cristo, e hoje o tema será sobre Jesus, a segunda pessoa da divindade. Vamos então orar para nós começarmos o nosso estudo de hoje? Oremos então. Querido Deus, nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por sua infinita misericórdia, em por nos alcançar com seu tão grande amor. E hoje, Senhor, nós vamos dar continuidade a esse estudo que começamos. Estamos estudando sobre a divindade e a justiça de Cristo. Essa justiça tão maravilhosa, Senhor, que nos perdoa, que nos concede reconciliação, absolvição, redenção. Obrigada, Pai, pelo seu grande e infinito amor que nos alcançou. E nós agora, Senhor, que vamos estudar, nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo que foi deixado escrito para o nosso entendimento. Nós vamos agora estudar sobre a maravilhosa pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por esse dom. Muito obrigada, Pai. Nós pedimos a Tua santa presença entre nós agora. Tudo isso nós te agradecemos e pedimos no doce e maravilhoso nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Nós vamos então, queridos, estudar hoje sobre a pessoa do Deus Filho. Nós vamos compreender como que o Filho, ele se esvaziou, como que ele se doou para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E como ele fez para atuar no plano da redenção. Somente um ser divino, plenamente divino, com todos os atributos e prerrogativas da divindade, é que poderia ser o nosso fiador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E isso nós precisamos compreender. Ao compreender a sua pessoa, tanto divina como humana, nós vamos ter, então, a dimensão dessa doação, desse amor incomensurável, que a nossa mente finita é incapaz de compreender plenamente. Mas precisamos conhecer esse Deus, o Filho. Em sua humanidade, era participante da natureza divina. E em sua encarnação, obteve, num novo sentido, o título de Filho de Deus. A gente vai compreender essa questão do título de Filho de Deus. Aqui em Hebreus 1:5, fala assim, diz a respeito do Filho, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Em outras versões fala, eu tornarei a ser seu pai, e ele me será o meu filho. O interessante é que isso daqui mostra plenamente que é uma história de amor que começou lá na eternidade. Foi uma submissão voluntária de Cristo. E aqui em Salmo 2:7 fala que no plano da redenção, ele foi estabelecido, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. A gente vai entender essa questão do gerar, porque hoje está sendo assim, muito confuso na mente de muitos irmãos essa palavra gerar. Estão entendendo que Jesus surgiu em algum momento da eternidade gerado do Pai. Falam assim, mas não é criado, é gerado, dá no mesmo. Se ele surgiu em algum momento da eternidade é porque ele não existia antes, ou seja, ele não tinha uma pré-existência. E a gente vai ver que não, que Jesus é eterno, plenamente eterno. Não foi criado, não foi derivado, ele não foi gerado no sentido de tempo. A gente vai entender o que é essa geração. E que decreto foi esse que foi estabelecido lá na eternidade, Deus já sabendo o que Satanás faria, né? A rebelião dele. Então, lá atrás, no plano da redenção do homem, foi decretado que eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Lá na frente, quando a gente estudar sobre a palavra monogênese, a gente vai entender melhor o que significa esse gerar.
Essa é a história da redenção. Essa é a história da justificação, do perdão e da salvação. A gente precisa compreender isso, porque se nós não encaixarmos essa geração, ou seja, essa doação de Cristo, nós não vamos compreender a mensagem da justiça pela fé. E aqui em João 1, de 1 a 3, 8 e 14, fala claramente que Jesus é Deus. Olha só como fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só o que fala aqui o grego. Interessante, né? Aqui, kai, theos, en, ho, logos. Ele não era um tipo de Deus ou um semideus, ele era o próprio Deus. O original em grego usou a palavra theos. O interessante é que na gramática grega, é importante a gente entender isso, a palavra que contém o artigo é sempre o sujeito da frase, qualquer que seja a ordem. As palavras não são intercambiáveis. Então, nessa questão, a gramática grega ensina que o sujeito da frase é quem tem um artigo. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, quem era o verbo? E era Deus? Jesus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui, por exemplo, nós podemos ver uma outra versão, uma Bíblia ariana, ou seja, que tem a mesma ideia de Ario de Alexandria, que a gente falou semana passada. Essa Bíblia aqui, que é a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, essa Bíblia foi retirada de manuscritos infiéis alexandrinos, são manuscritos corrompidos, em contraposição com versões bíblicas dos textos receptos. Seria muito bom se a gente pudesse um dia fazer um estudo sobre as versões bíblicas. Da onde saíram os textos receptos, que são os textos fiéis, foram a Bíblia, por exemplo, a King James, a Reina Valera, a Almeida Fiel. Já o texto alexandrino corrompido, que tem várias alterações dentro desse texto, nós temos já Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, Bíblia na Linguagem de Hoje, e essa tradução no Novo Mundo. Então, olha só como Cristo é rebaixado aqui nessa Bíblia, nesse tipo de versão bíblica. No princípio era a palavra, que é o verbo que é Cristo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então, ele coloca um artigo indefinido e bota com letra minúscula, para rebaixar a pessoa de Cristo. Olha o que fala esse estudioso de grego, Bruce, F.F. Bruce, ele fala assim, ele resume essa tradução muito bem. Aquelas pessoas que enfatizam que a verdadeira tradução da última cláusula de João 1:1 o verbo era um Deus, provam nada mais que, através disto, mantém sua ignorância da matemática grega. Então, usar esse rebaixamento de Cristo, dizendo que ele era um Deus qualquer, um Deus menor, isso é rebaixar a gramática grega, não compreender a gramática. Dr. Kenneth West, professor de grego dessa Universidade de Chicago, ele disse o seguinte, o verbo era Deus. Aqui a palavra Deus está sem o artigo no original. Quando é usado desta forma, ele se refere à essência divina. ênfase está sobre a qualidade ou caráter. Assim, João nos ensina que o nosso Senhor é, em essência, Deus. Ele possui a mesma essência que Deus o Pai. É um com ele em natureza e atributos. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o mestre, é verdadeiramente Deus. E ele continua, Kenneth West. No princípio, o verbo estava existindo, como se fosse assim. O verbo estava em comunhão com Deus Pai, e o verbo era, em sua essência, absolutamente Deus. E interessante é que essa declaração desse estudioso de grego está em perfeita harmonia com Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte. Hoje, muito se fala que Jesus, ele, por ter sido na mente de alguns, veja bem, não é essa a verdade,
Mas na mente de alguns, Jesus foi gerado do Pai, ou seja, surgiu em algum momento, lá na eternidade, do Pai. Ele teria a mesma essência do Pai, mas ele seria menor que o Pai. Então, ele seria um Deus menor. Um Deus não com uma eternidade passada, mas com uma eternidade futura. É isso que está sendo ensinado por alguns cristãos e até mesmo alguns adventistas. Mas vejam bem, Jesus não poderia ser um Deus menor, seja lá criado ou gerado em algum momento no tempo pelo Pai. A gente vai entender o que significa a palavra gerado. Não tem a ver com nascimento, não tem a ver com gerado de tempo. Pois a Bíblia é clara em dizer que não há outro Deus além de Deus. Vejam só o que o profeta Isaías fala, Isaías 43, 10, 11. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Por que é importante a gente saber isso, irmãos? Porque somente um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, eterno, incriado, perfeito, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, poderia ser o nosso Salvador. Se nós não alcançarmos essa compreensão, nós não vamos entender a mensagem da justiça de Cristo e não vamos compreender todo o âmago do plano da redenção. Então, há uma necessidade de entender que somente um Deus, plenamente Deus, poderia ser o fiador da raça humana. É o que nós vamos ver aqui no avançar desse estudo. Vamos lá. Então, lá em Filipenses 2:5, fala assim. Antes eu queria só comentar aqui. Cristo Deus, ele assumiu a natureza humana caída de Adão. A gente pode ver isso em Romanos 8:3. Voluntariamente, foi uma subordinação voluntária, funcional, antes da fundação do mundo. Ele escolheu isso, ele se doou por nós. E tem um outro estudo que a gente já fez na internet, mostrando que essa submissão de Cristo, antes mesmo de se doar por nós, ele fez um rebaixamento da pessoa dele para os anjos, para que os anjos pudessem estar com ele, abraçá-lo. Gente, esse estudo do grande conflito é tremendo. Depois a gente pode fazer aqui no recanto com vocês, e vocês vão compreender melhor ainda esse amor. E eu acho que a gente só vai conseguir compreender mesmo na eternidade, plenamente, né? E lá em Filipenses 2:5-11 fala assim: Cristo Jesus, ele, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só, primeiro, essa forma de Deus é a palavra morfe, né, no grego, que significa exatamente tudo igual a Deus. Ele tinha a forma de Deus, exatamente tudo igual, natureza, essência, atributos, propósitos, tudo igual. Se Paulo quisesse falar que ele tinha a aparência de Deus, mas não era plenamente Deus, ele usaria a palavra shema, que é igual só na aparência, mas não. Paulo usou morfe, que significa tudo exatamente igual a Deus. E esse de não ter usurpação de ser igual a Deus, significa o quê? Que ele não se apegou à sua divina igualdade com o Pai. Ele não pensou, ele suspendeu-se dos privilégios que ele tinha, ele não reivindicou, ele não se vangloriou, ele estava aprendendo a ser submisso, ele esvaziou-se por completo, embora ele não tenha deixado de ser Deus. Nós vamos ver que a divindade não morreu, foi a humanidade que morreu. E nós vamos entender também melhor o que significa essa palavra gerada, que é a questão grande das dúvidas, né? Então, nós precisamos saber isso, que Jesus, ele não surgiu na eternidade, ou apareceu em algum momento da eternidade como um Deus menor. Não, ele é plenamente Deus. E da mesma forma que lá no céu a pessoa de Jesus foi atacada por Lúcifer, por ciúme, no grande conflito,
Hoje, a pessoa de Jesus também está sendo atacada, e por irmãos nossos que não estão compreendendo a plena divindade de Cristo. Nós vamos ver que esse Deus maravilhoso, que largou o seu trono, o seu palácio de marfim, tudo para se submeter, para se esvaziar, para se tornar como nós, isso vai além da compreensão humana. Nós não compreendemos. É muito tremendo, irmãos. Mas vamos lá. E continuando o texto, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E em João 1,14 fala assim, e o verbo se fez carne, o verbo, a palavra, se fez carne, e habitou entre nós. Queridos, o Criador do universo, o Criador de todos os mundos, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele em quem habita a plenitude da divindade, veio tornar-se um indefeso bebê, infinitamente superior a qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade, em glória, em poder. Ainda assim, ele condescendeu em vestir a roupagem da humanidade. Só tem uma palavra para definir isso, o que Jesus fez. Amor. Somente por amor a nós, que ele largou tudo para vir como um indefeso bebê e morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E o interessante é que, na própria ressurreição dele mesmo, a morte não poderia mantê-lo na sepultura. Não poderia manter na sepultura aquele que é a própria essência da vida. Jesus mesmo ressuscitou pela vida que há nele. A irmã White fala, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Olha só, queridos, que coisa tremenda. Então, Jesus, ele ressuscitou pela vida que havia nele, a vida que estava nele mesmo. A gente sabe que a irmã White falou, o Pai te chama, né? O Pai te chama. Quando ele ouviu o anjo falar, teu Pai te chama, ele levantou pela essência da vida que havia nele mesmo. Então, isso é muito forte, né? Muito claro. E isso só pode acontecer quando é a própria divindade fazendo isso. Então, isso é uma prerrogativa da divindade, ter vida em si mesmo. Aqui mais um texto, né, que fala que Jesus é Deus. Isaías 9,6, bem conhecido de todos nós esse texto, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha que interessante, Jesus é chamado de Pai, né? Lá em Desejado Todas as Nações fala que Jesus não é somente o nosso pastor, ele é o nosso eterno Pai. O filho é também chamado de pai. E o interessante é que nós vamos ver, depois mais um texto lá na frente, que a irmã White fala que se a história mudasse e o pai tivesse vindo, não aconteceria nada diferente do que aconteceu. Seria também algo de doação, de abnegação, de resgate da raça humana, se o pai viesse no lugar do filho. Tremendo demais isso. E aqui mostrando que ele é o nosso eterno Deus e Criador. Hebreus 1, 4, 6 a 11 fala assim, feito superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mas do Filho se diz, o teu trono, ó Deus, olha, ele aqui usa o vocativo, ó Deus, está chamando o Filho de Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Olha que interessante. Por que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Por que ele recebeu a plenitude do Espírito? Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Isso é um conselho para nós. Nós devemos, para receber a plenitude do Espírito, amar a justiça e odiar a iniquidade. E aqui fala, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra,
e os céus são obras de tuas mãos. Ou seja, está falando que o Filho foi o Criador da terra, foi o Criador dos céus, ele que ornou os céus. E aqui, mais uma vez, em Tito 2,13, falando também que Cristo é Deus. Olha que interessante, esse texto aqui fala que nós devemos ir lá no grego, perdão, lá no grego para compreender o que o texto quis dizer. Olha só. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Alguns falam assim, que tem duas pessoas. O grande Deus é o Pai e o Salvador Jesus Cristo é o Salvador. Mas o grande Deus não é Jesus, é o Pai. Será que é isso que o grego quis dizer? Não. Olha só, a conjunção grega kai, que é e, une dois substantivos. E de acordo com a regra Sharp, dois substantivos, sendo o primeiro precedido do artigo definido, o segundo refere-se ao primeiro. Ou seja, quem é o grande Deus? É o mesmo, claro que o Pai também é, mas aqui nesse texto, o grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. É isso que a regra Sharp do grego quis ensinar. Aqui em Romanos 9,5 também fala de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual sobre todas as coisas ele é Deus bendito eternamente. Amém. Aqui também esse texto bem conhecido de Colossenses 2,9. Nós estamos vendo na Bíblia as características divinas de Cristo, mostrando a sua infinidade, a sua plena divindade, a sua eternidade. Olha só o que fala aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, se é toda a plenitude da divindade, eu não posso falar que Jesus é semidivino e com uma eternidade iniciada em algum momento lá do passado. Porque se ele é plenamente divino, ele tem que ser plenamente eterno. Ele tem que ter todas as prerrogativas de Deus, que é infinidade, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade. Vocês estão compreendendo? Então, Paulo sabiamente usou a palavra theotes, que significa divindade igual a Deus, plenamente igual a Deus. Se ele quisesse falar que Jesus tinha algumas características divinas, mas não plenamente divino, ele teria usado theostes. Vocês podem observar que a diferença de significado, olha que é a semântica aqui dessa interpretação desse texto, é uma letrinha, uma única letrinha faz a diferença. Vocês lembram também que quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava acreditando, né, que era ele mesmo, ele teve que tocar em Jesus para ver se realmente era ele, até que ele se dobrou diante de Jesus e ele respondeu, Senhor meu, Deus meu. Olha a confissão de Tomé. Ele usou a palavra Kyrios, que é Senhor, e a palavra grega Theos, que é Deus. Então, Tomé chama Jesus de Deus. Interessante isso, né? É pleno isso, é muito incrível que até os discípulos eles passaram a compreender essa questão da divindade de Cristo. Aqui também, em Isaías 7,14, Mateus 1,23, fala que ele é o Deus que se congrega conosco, por isso que Emanuel significa Deus conosco. Agora nós vamos entrar num campo bem complexo. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque agora vai ser a definição plena de quem é a pessoa divina de Jesus. Nós vamos compreender plenamente a sua divindade, que não é uma divindade derivada, não é uma divindade emprestada e gerada em algum momento do passado. Não. Olha só. Ele é o Deus eu sou. Jesus é o Deus Yahvé. Como assim? Mas Jeová não é o Pai? Como que Jesus é chamado de Jeová? Vamos ver. Jesus se identifica como o Deus eu sou do Antigo Testamento. Então disse Moisés a Deus, lá em Êxodo 3, 13 e 14. E que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Vocês lembram que Moisés falou isso para Deus? Falou, mas Senhor, eu preciso saber o seu nome, porque o povo de Israel vai perguntar quem é o Senhor. Vejam bem. O que eu direi?
E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí ele usa o tetragrama YHWH, significa eu sou. Interessante é que o que a irmã White fala, que quem falou isso com Moisés? Não foi o pai. Olha o que ela diz: foi Cristo que do Monte Horebe falou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Jesus se identifica como aquele Deus eu sou do Antigo Testamento, que é plenamente divino, que é o YHWH, que é o Jeová do Antigo Testamento. Por isso que lá em João 8 ele fala assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: não tem 50 anos e viste o pai Abraão? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, quando Jesus falou isso, ele usou o correspondente grego do Yahvé, hebraico lá, e ele usou o termo ego eimi, que significa eu sou em grego. Se fosse somente uma pré-existência limitada, ele usaria o grego ego em, que é eu era, mas ele usou plenamente o eu sou, falando o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador do Universo, eu sou tudo. E o que aconteceu? O que os judeus fizeram? Eles compreenderam as palavras de Jesus. Eles compreenderam que Jesus estava dizendo que ele é o Deus soberano, todo-poderoso, criador do universo. E por isso eles pegaram pedras para atingir Jesus, porque eles estavam acusando Jesus de blasfêmia. Vocês entenderam? Olha só, os judeus conseguiram compreender. E nós hoje não estamos compreendendo. Lá em Isaías 43, Malaquias fala que João Batista viria para preparar o caminho do Senhor Deus. Isaías viu a glória do Senhor quando estava sentado no trono. Olha só o que fala. Isaías 6:1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o interessante é que João identifica Jesus como sendo o Senhor dos Exércitos sentado nesse trono da visão de Isaías. Por isso que lá em João 12 ele fala assim: essas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele, de Jesus, falou. E lá no manuscrito 23, a irmã White fala assim: olhai para Cristo, cujo trono é alto e sublime, e o séquito de sua glória enche o templo. Ou seja, aquele que Isaías viu sentado num alto e sublime trono, naquele momento, era Jesus. Então, Jesus está plenamente no trono. Olha o que fala Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Irmãos, se ele é desde os dias da eternidade, então ele não teve um início, ele não teve um marco em um momento em que o Pai gerou no sentido de tempo. A palavra do Senhor fala que ele é eterno. Lá em João 17 fala: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A palavra diz que ele é o Criador, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, ele que criou os anjos, ele que criou os planetas, ele que criou os seres humanos, ele criou os animais, as plantas, tudo, absolutamente tudo foi feito por ele. Claro que a gente já viu que a divindade completa participou da criação. Mas a parte ativa da criação foi Cristo. E nós vimos que lá no grande conflito, o foco do ciúme de Lúcifer foi Miguel. E os anjos, eles precisavam compreender que Miguel era Deus.
E então foi permitido que os anjos acompanhassem Miguel criando todas as coisas, todos os planetas, todo o universo. E como prova da sua fidelidade a Deus, os anjos acompanharam essa criação. Então eles viram que Miguel era Deus. Porque, como vocês sabem, quase a metade dos anjos estavam indo na lábia de Lúcifer, mas uma parte voltou e se arrependeu. E somente essa terça parte dos anjos do céu é que caiu. E isso está escrito no livro História da Redenção. Então, como vocês podem ver, essa cena de Cristo se doando por cada um de nós, isso já aconteceu antes mesmo da doação dele como homem. Ele se rebaixou até mesmo para os anjos, para se aproximar dos anjos. Isso é lindo demais, isso é tremendo demais. Agora aqui em João 1:1 fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui mostrando mais uma vez Jesus como criador de todas as coisas. Hebreus 1:10 diz: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês muito interessante. Algo muito tremendo. A respeito de Jesus ser o alfa e o ômega. Isso é muito tremendo demais, porque, irmãos, prestem atenção. Recentemente, eu vi numa live onde foi falado que em Apocalipse 1:8, nesse momento aqui no Apocalipse 1:8, que não era Jesus falando eu sou o alfa e o ômega, e sim o Pai. Então, Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, foi alegado que aqui não era Cristo, e sim o Pai. E quando fala eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, e que era e que há de vir, é sempre referido ao Pai, segundo o que eu ouvi nessa live. Então, fala que Jesus não poderia ser o Todo-Poderoso, porque ele seria um Deus menor, né? Então, ele diz que ele só poderia ser o alfa e o ômega da nossa salvação. Mas será que a irmã White realmente diz isso? Vamos ver. A própria Bíblia dá a resposta, nós vamos ver aqui. Eu fui pesquisar e fui ver exatamente todos os textos que falam a respeito do alfa e do ômega. E quem a irmã White fala, quem é o alfa e o ômega? Claro que o Pai também é o alfa e o ômega, toda a divindade representa o alfa e o ômega. Mas falar que Jesus não é o alfa e o ômega, porque ele teve um início, porque ele foi gerado do Pai, isso é que não é real. Vocês estão compreendendo? Então, falar que Jesus teve um início e por isso ele nunca poderia receber o título de alfa e ômega, isso é uma falácia. E alegam que ele teria surgido em algum momento lá no passado, na eternidade, mas será que é isso que a palavra diz? Vamos ver aqui mais textos. Apocalipse 1:10-12 fala assim, João falando, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E virei-me para ver a voz que falava comigo, um semelhante ao Filho do Homem. Isso é interessante, né? Que ele está citado no livro Cristo Triunfante, na página 346. E então foi alegado que esse texto não existe no original. E que, por isso, dessa forma, não é Cristo. E então, esse texto estava ausente do original. O eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E isso não é verdade, porque a própria irmã White, ela cita esse texto na íntegra. Então, ela cita que foi Jesus. Então, na verdade, quando João vira e ele olha, quem é que falou com ele? Um semelhante ao Filho do Homem. Então, queridos, ele viu Cristo. Ele viu exatamente Jesus falando. E estão dizendo que esse texto não está no original, essa frase não está no original. E o mais interessante é que, quando a pessoa cita os manuscritos,
para provar que não estava no original, ele pega exatamente os manuscritos infiéis, corrompidos, alexandrinos, de Bíblias que não são fiéis, para comprovar a veracidade daquilo que ele estava falando. E, na verdade, nós devemos sempre procurar os textos fiéis, que são os textos receptos, de onde vem a Bíblia King James, de onde vem a Bíblia Reina Valera, em espanhol, e também a que nós usamos aqui no Brasil, a Almeida Fiel. Essa vem de textos fiéis, mas exatamente nessas Bíblias fiéis, o texto existe. Que interessante, né? Esse texto existe. Então, falar que ele não está no original, isso não é verdade. Então, vocês podem procurar na Bíblia de vocês, Apocalipse 1, de 10 a 12, está exatamente como eu falei aqui para vocês. Vamos avançando aqui. Então, vamos ainda ver mais textos mostrando que Jesus é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso de Apocalipse 1. Aqui no verso 21, no Apocalipse 21, no verso 6, fala assim: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o verso 22, o capítulo 22, no verso 12, 13 e 20, fala: eis que cedo venho, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Agora, como a gente vai saber se aqui, nessas frases, nesses versos, é o Pai ou o Filho? Porque a gente sabe que toda a divindade é Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Mas como que eu sei que aqui é Jesus? A chave que mostra que aquele que está falando com João era Cristo, vejam bem, olha só o que fala Apocalipse 1, 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, e que vivo e fui morto. Irmãos, quem foi morto? O pai ou o filho? O filho, né? Então, nesse texto aqui, quem é que está falando com João, se identificando como o Alfa e o Ômega? É o pai ou o filho? É claro que, como eu falei para vocês, o pai também é, mas exatamente aqui quem fala com João é Jesus. Interessante demais isso, né? Muito tremendo. Então, é claro que Jesus é o Alfa e o Ômega. Vamos ver também agora em Isaías 44, 6. Olha que texto claríssimo. Assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Ou seja, não há outro Deus além de Jeová. E Jeová é o primeiro e o último. A mão dele fundou a terra e estendeu os céus. Queridos, eu faço questão de ler com vocês agora esse texto aqui na Bíblia, porque é muito claro. Se vocês tiverem aqui a sua Bíblia, a gente vai ler junto aqui, Isaías 48. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, em Isaías 48. Vamos ler aqui, Isaías 48, do verso 12, do verso 12 em diante. Vamos lá, olha como é claro quem é que está se identificando aqui como o Deus Jeová, o Deus eu sou. Vamos ver. Olha o que fala aqui. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, e também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Olha que tremendo. Esse Jeová, que se identifica como o Criador da terra, que ornou o céu, que estabeleceu os céus, ele diz
agora que ele fala assim, vamos voltar aqui no verso 16, o Senhor Deus, o Pai, enviou a mim, Jesus, então quem está falando aqui nesse texto de Isaías é Jesus, que se identifica como o primeiro e o último, o Jeová, e ele fala assim, e o seu Espírito. Então agora a gente vê claramente aqui as três pessoas divinas. E o verso 17 ainda termina assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha, gente, é muito claro aqui Jesus se identificando como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o Jeová, criador de todas as coisas. Isso é muito claro aqui no texto de Isaías, né? A mão dele fundou a terra e estendeu os céus. Agora nós vamos ver a irmã White falando que Jesus é o Alfa e o Ômega. Olha só que tremendo. Isso está no manuscrito 53 de 1890. Ela fala assim, ele, se referindo a Jesus, é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ela continua, Cristo precisa ser nosso tudo em tudo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse texto já está na Review de 3 de maio de 1892. Claro demais, né? Como a irmã White cita. Olha agora aquele texto que falaram que o texto está corrompido e falso, que não existe no original do Apocalipse 1. Mas olha só, a irmã White cita exatamente o texto na íntegra, em Cristo Triunfante, na página 346. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E João fala, e voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, está claríssimo, né? Quem é que está citando aqui? Então, não existe nada de texto falso, corrompido. Então, exatamente o texto como está aqui na íntegra, Ellen White dando o aval dela, né? De que o texto é real. Aqui agora, na review, vocês podem ver aqui, na Review de 30/11 de 1897, ela fala assim, proclamem todas as vozes as palavras daquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E João ouviu uma voz dizendo, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, João ouviu a voz de Jesus, falando, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Vocês estão vendo, então, irmãos, que falar que esse texto foi retirado da Bíblia, que é um texto falso, isso não é real. Porque Jesus mesmo se identifica como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E nós vamos ver muito claramente as implicações dessa fala de Jesus. Aqui na carta 47 de 1903, ela diz assim, ele, Jesus, é o nosso alfa e o nosso ômega. Chegamos-nos a seu lado e, mantendo comunhão com ele, tornamos-nos semelhantes a ele. Olha que lindo, que tremendo. E agora também no livro Educação, na página 83, fala assim, Emanuel, Deus conosco. Todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no mestre enviado de Deus. De sua obra hoje, precisamente como daqui estabeleceu há 1800 anos atrás, fala o Salvador nestes termos. Eu sou o primeiro e o último. O que vivo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, vocês estão vendo, são muitos textos, não só na Bíblia, como no Espírito de Profecia, tanto no livro de Isaías como no livro do Apocalipse, mostrando claramente que Jesus é o alfa e o ômega. Deve haver em nós uma profunda convicção de que as formalidades e cerimônias são nada sem Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Vamos ver mais um texto aqui de Fé e Obras. E por que não vedes que Cristo é o primeiro e o último e o melhor, bem como o alfa e o ômega?
o princípio e o fim, o próprio autor e consumador de nossa fé. Olha só, falando claramente que além dele ser o alfa e o ômega, ele é o consumador, o autor de nossa fé. Então, queridos, vocês podem ver que a irmã White é muito clara em dizer isso. Então, apresentar as pessoas dizendo que só o Pai é o alfa e o ômega, isso não é verdade, não creio. E quais são as implicações disso? Porque se Jesus é o alfa e o ômega, ele é eterno. Então, ele não tem uma eternidade derivada, ele não tem uma divindade emprestada, uma vida que teve um início, gerada em algum momento da eternidade. Não, absolutamente não. Ele não tem princípio nem fim. Ele é o infinito, ele é eterno, plenamente eterno, assim como o Pai é eterno. E agora eu vou mostrar para vocês algo tremendo. A palavra do Senhor identificando Jesus como Jeová, ou Yahvé, YHWH, o tetragrama. Vejam bem, João 1, de 1 a 3, afirma que Jesus é Deus. Nós sabemos desse texto. E nós já vimos também claramente em Isaías 43, 10, 44, 6, 45, 5 e 22, que só Jeová é Deus. Então, vamos agora juntar essas peças do quebra-cabeça. Um texto diz que Jesus é Deus. Outro texto diz que só Jeová é Deus. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Então, nós vimos que esses textos precisam estar em harmonia. Essas duas afirmações. Agora nós vamos ver alguns textos da irmã White falando a respeito de Jesus. Vamos ver o que ela fala, quem é Jeová. Ela diz assim, Patriarcas e Profetas, página 305. Jeová, o ser eterno. Agora, olha uma característica, um atributo de Jeová. Existente por si mesmo e incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas. Ele é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Uau, olha que tremendo. Queridos, então qual é a prerrogativa de Jeová? É ser o quê? Eterno, infinito. Então, isso mostra que não como Jesus ter sido criado ou gerado no tempo ou derivado em algum momento da eternidade. Por quê? Ele é o originador, ele é o mantenedor, ele é plenamente divino. Essa é uma característica, esse é um atributo, é uma prerrogativa de Jeová. Então, vamos raciocinando, vamos entender isso, porque não adianta a gente falar que Jesus foi gerado e, ao mesmo tempo, ele ser Jeová. É impossível isso. Não tem como. Vamos ver agora no verso 41. Perdão, vamos ver aqui num outro texto. Peraí, vamos ver aqui um outro texto da irmã White. Outro. Vamos ler aqui. O nome de Deus dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, o eu sou, olha só, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Declarara-se aquele que tem existência própria, aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que tremendo demais, desde os dias da eternidade. Esse texto é muito claro, está em Sinais dos Tempos. Vamos ver que outro. Olha, ela fala agora abertamente. Jeová é o nome dado a Cristo. Olha o que ela fala. Ela escreve, o profeta Isaías fala, confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Ele também se tornou a minha salvação. Então, aqui está falando, gente, é demais, que Jesus é o Jeová e ele é o autor do plano da salvação. Somente assim a gente vai conseguir compreender a mensagem da justiça de Cristo. Não tem como eu entender a mensagem da justiça de Cristo crendo num Jeová que teve início. Isso é impossível. Não tem como, vocês estão entendendo? Aqui é claro demais, preste atenção, esse é um detalhe importantíssimo.
Então, alegar que Jesus não é Jeová ou não é o Alfa e o Ômega é falar que ele teve em algum momento, foi gerado da mesma essência que o Pai, em algum momento da eternidade. Isso não é real. E Jeremias 23, 5, 6 fala que Jeová é justiça nossa. Agora aqui, vamos ver mais detalhes sobre Jeová. Gente, isso é lindo demais. Olha o que ela diz. Jeová gravou seus 10 mandamentos em tábuas de pedra, a fim de que todos os habitantes da terra entendessem o imutável caráter. Então, aqui que ela está dizendo, quem é que gravou os 10 mandamentos nas tábuas de pedra? Jeová. Vamos ver mais um texto. Os 10 mandamentos pronunciados do Sinai por Jeová. Então, quem é que pronunciou os 10 mandamentos? Jeová. Não podem permanecer no coração de pessoas de hábitos desordenados e sujos. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 2, 474. Aqui mais um texto, olha. Por favor, pode a juventude ler o 5º mandamento da lei proclamada por Jeová no Sinai, gravada com seu dedo sobre tábuas de pedra? Testemunhos 1, 497. Então, esses textos confirmam que quem deu a lei no Sinai em tábuas de pedra? Jeová. Certo? Até aí vocês estão acompanhando? Tudo certinho? Entendeu, queridos? Quem deu a lei no Sinai, de acordo com o que a gente está lendo aqui, foi Jeová. Ele proclamou a lei, ele deu as tábuas para Moisés, ele escreveu com seu próprio dedo. Mas agora a gente vai ver algo tremendo. Desejado de todas as nações, página 67 diz o seguinte: aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. Uau! Quem foi condenado como transgressor? Jesus. Então, quem foi que deu a lei sobre o Sinai? Jesus. Quem é o Jeová que proclamou a lei dos 10 mandamentos? Jesus. Que tremenda declaração. Olha o que fala Patriarcas e Profetas 2:68. A Sinai proclamou a lei e entregou a Moisés os preceitos da lei ritual. É o mesmo que proferiu o Sermão do Monte. Gente, que coisa linda! Foi Jesus. Jesus. Então, quem é o lei? Jesus. Claro que o Pai é chamado de Jeová? Sim, nós sabemos. O Espírito Santo, em algum momento, é chamado de Jeová? Sim, nós vamos ver isso no próximo estudo. Mas aqui, nesse momento da entrega da lei, foi Cristo. Por isso que ela diz em manuscrito 58 de 1900, foi Cristo quem proferiu a lei no Monte Sinai. A autoridade com a qual proclamou era expressamente a sua. Todavia, era também a autoridade do Pai. Então, era expressamente a sua própria autoridade e era também a autoridade do Pai. O Filho de Deus não pode ser separado do seu Pai. A lei de Deus é o expresso caráter do Pai e do Filho. Conquanto tenha se colocado com distinção em sua própria personalidade, ou seja, são duas pessoas totalmente distintas, e tenha falado em seu próprio nome, ele é um com o Pai. Vocês estão entendendo? Estão percebendo que são pessoas diferentes, mas que agem em comum acordo? Então, claro, né? Vamos ver agora aqui mais um texto do Espírito de Profecia. Ela fala assim: fora Cristo que por entre trovões e relâmpagos proclamara a lei no Monte Sinai. A glória de Deus, qual fogo devorador, repousara em cima do monte e este tremera ante a presença do Senhor. Então, mais uma vez, mostrando que foi Cristo. Mais um. Foi Cristo que proferiu a lei no Monte Sinai e ele conhecia o significado de todos os seus preceitos. E outro texto de História da Redenção: dentro da arca sagrada está a lei do Pai, uma proclamada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai, e escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Então, qual foi a pessoa divina que deu a lei? Os 10 mandamentos a Moisés em tábuas de pedra? Jesus. Então, agora, queridos, vocês estão conseguindo compreender que Jesus é Jeová. Então, se Jesus é Jeová, fica a pergunta:
Existe por um acaso algum Jeová que tenha existência derivada, que tenha nascido, surgido ou gerado em algum momento da eternidade? Impossível. Não tem como, irmãos. Uma prerrogativa divina de Jeová é ser autoexistente, é ser eterno, incriado, não derivado. Vocês estão compreendendo isso? E agora eu queria que vocês lessem esse texto aqui comigo, que é muito, muito tremendo. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 311. 311. Vamos ler esse texto. Vejam bem. Vamos lá. Os remidos hão de encontrar, aqui no contexto do céu, tá? E reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de ter com essas pessoas, as pessoas que foram salvas se encontrando lá no céu. E a pessoa fala assim: eu era pecador, sem Deus e sem esperança no mundo, e você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança, e eu criei nele. Arrependi-me dos meus pecados e foi-me dado assentar juntamente com seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outros dirão: eu era pagão em terras pagãs. Você deixou o seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como único Deus verdadeiro. Olha, que texto forte. Destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora o vejo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Então eu o vi apenas com os olhos da fé, mas agora vejo tal como ele é. É-me dado agora expressar aquele que me amou e me lavou dos pecados em seu sangue, a minha gratidão por sua redentora misericórdia. Gente, é muito tremendo isso. Por quê? Hoje estão falando que só o Pai é o único Deus verdadeiro, porque Jesus seria um semideus ou um Deus menor. Mas aqui, vejam bem, essa pessoa fala assim: destruí os meus ídolos, estou salvo, eu agora vejo pela fé. E aqui, na verdade, ele fala assim, que Jesus é o único Deus verdadeiro. Aqui, esse texto não está contrastando Jesus com o Pai divino ou com o Espírito Santo divino. Não, ele está contrastando com os falsos deuses pagãos. Porque, na verdade, Jesus é o único Deus verdadeiro? Sim. O Pai é o único Deus verdadeiro? Sim. O Espírito Santo é o único Deus verdadeiro? Sim. Mas aqui nesse texto, o pagão está, o ex-pagão, né, está maravilhado porque ele conheceu a Jesus, o único Deus verdadeiro. Então, aqui a gente está vendo o contraste. E hoje uso fora de contexto só para dizer que o Pai é o único ser divino, é o único Deus que pode ser adorado, é o único Deus verdadeiro, e que Jesus foi gerado nele para rebaixar a pessoa de Jesus. Isso é muito sério. Não pode isso acontecer, irmãos. E as pessoas estão sendo enredadas por essa falácia. Vamos agora aqui ver João 10, de 10 a 33. Aqui, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Interessante, irmãos, é que os judeus compreenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Mas nós hoje não estamos conseguindo compreender o que Jesus fala quando ele fala que ele e o Pai são um, que ele é a mesma essência divina do Pai. Ele é tão eterno, onisciente, onipotente, onipresente, infinito, da mesma forma que o Pai. Então, os judeus entenderam. Tanto é que eles quiseram apedrejar Jesus. Mas nós, hoje, nós não estamos entendendo. Mas muitos defendem que Jesus era inferior ao Pai por causa desse texto aqui de João 14, 28, quando fala que o Pai é maior que eu. Né? Ele usa a palavra meison. Esse texto aqui está em conexão com o anúncio de que Jesus iria para o Pai, fortalecer a fé dos discípulos de que o Pai não os abandonaria.
o Pai era maior que ele, sim, ele aqui na Terra, e no contexto da encarnação. E também pelo fato do Pai o ter enviado. Então, a gente está vendo aqui que essa palavra maior está relacionado, está em harmonia com a encarnação. É nesse sentido, aqui na Terra, né? E não algo que seja hoje real, que o filho é menor que o pai. Não, a gente sabe que não, porque Jesus teve realmente uma subordinação voluntária, temporal e momentânea. Ele escolheu se subordinar. Então, nós vamos ver agora também que Jesus é plenamente Deus. Por quê? Porque ele tem todas as prerrogativas, todos os atributos divinos. Jesus é plenamente onipotente, pode todas as coisas. Jesus é plenamente onipresente, está presente em todos os lugares. E ele é plenamente onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é infinito, ele é imutável, ele é eterno. Então, a gente vê que, por isso ele pode ser Jeová, por isso ele pode ser chamado de Jeová. Vamos ver aqui mais um texto de João 5, 22 e 27. Fala assim, que Jesus é o nosso juiz, né? Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar. Por quê? Porque ele é o Filho do homem. Agora a gente vai ver aqui mais um texto de Apocalipse 7, 17, falando aqui do trono. Olha, porque o Cordeiro que está no meio do trono, sentado no meio do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Então, aqui mostrando que Jesus está no meio do trono. Por quê? Porque ele compartilha o trono com o Pai. Então, isso é muito claro. Vamos ver aqui mais alguns atributos divinos da plena divindade de Cristo. Ele tem poder para perdoar pecados. E o interessante é que só Deus pode perdoar pecados. Isso está relatado aqui em Mateus 9, 2 e 6, Marcos 2, de 5 a 7, e Lucas 5, de 20 a 24. Outra coisa interessante, a palavra fala que ele é adorado como Deus, e o interessante é que Jesus não recusa a adoração. Mateus 28, 17 fala, quando o viram, o adoraram. E tem todos esses textos aqui, irmãos, mostrando a respeito da adoração de Jesus. E vocês podem depois estudar, a gente vai compartilhar esse PowerPoint com vocês, para vocês estudarem com calma em casa. Então, a gente viu, diante desses textos, que Jesus é adorado como Deus e não recusa a adoração. Vamos raciocinar. Os antitrinitarianos, que são os irmãos que consideram Jesus como um Deus menor ou um semideus gerado do Pai em algum momento da eternidade, eles assim falam. Mas vamos analisar uma coisa. Não importa quão menor do que o Pai seja Cristo, claro que na mente deles, né? Mas vamos raciocinar. O fato é que qualquer coisa menos que Deus impede que ele seja Deus. E se ele foi criado ou gerado no sentido de tempo, em algum momento da eternidade, ele passa a ser o quê? Criatura. Aí surge uma questão. É correto adorar uma criatura? Não. Somente Deus, plenamente Deus, pode ser adorado. Muito claro, né? Vamos ver agora aqui em João 6, 40, 44, falando que Jesus ressuscitará os justos, porque ele é Deus. Aqui fala assim, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, de novo, queridos, mostrando que Jesus vai dar a vida eterna para cada um de nós. Por quê? Porque ele é a essência da vida. Ele vai ressuscitar no último dia todos aqueles que confiaram nele e guardaram a sua herança, porque ele é a própria vida. Vamos ver aqui em alguns textos, como Judas 9, que Jesus é Miguel. Vocês sabem que o nome Miguel, né, a palavra Miguel, significa quem é semelhante a Deus. É aquele que é igual a Deus. Na verdade, o nome Miguel é um desafio a Satanás. Por quê? Porque Satanás quis ser igual a Deus. Então, o nome Miguel é um desafio a Satanás, porque
É uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Satanás queria ser, mas Jesus pode falar: eu sou semelhante a Deus, porque eu sou o que sou. Tremendo, né? E aqui também, nesses textos todos que vocês também podem estudar com mais calma, depois que eu compartilhar esse PowerPoint com vocês, falando que o anjo do Senhor, que é Jesus, é o próprio Jeová. Aqui mostrando que é o Jeová. Então, tem todos esses textos que vocês vão estudar com calma, com tranquilidade, e vão ver maravilhas dentro da palavra de Deus. Aqui em Salmo 110:1, Davi fala, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, mostrando aqui também Davi chamando Jesus de Senhor. Vamos ver aqui mais um texto. Agora nós vamos estudar algumas objeções comuns que as pessoas levantam em consideração a Cristo, usando alguns textos, interpretando de alguma forma estranha, diferente. Vamos lá. Hebreus 1:6 fala assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A palavra primogênito aqui, queridos, vem do grego protótokos, e etimologicamente significa primeiro nascer, etimologicamente. Mas aqui refere-se à encarnação. Então, aqui o termo protótokos é muito mais amplo. Não significa o primeiro a nascer. Ele é usado para destacar uma posição de prioridade ou primazia em todo o universo. É como assim, é como se estivesse falando que Jesus é o primeiro em categoria. Dos nascidos de mulher, ele é o mais importante. É isso que a palavra protótokos quer dizer. E não o filho mais velho. Vocês entendem? O primeiro gerado. Não. É o mais importante, é o que tem primazia. É isso. Vamos ver aqui mais uma objeção comum também, referindo a palavra protótokos. Colossenses 1:15-17 fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui falando de novo, quando fala que ele é o primogênito da criação, significa que ele que criou todas as coisas. Ele é o agente principal da criação, e não o primeiro ser que foi criado. Aqui está querendo dizer que todas as coisas vieram a existir por meio dele. E se ele é criador, lógico, ele é Deus. Então, aqui não está falando que ele é o primeiro criado, e sim que todas as coisas vieram a existir por ele. E se ele é Deus, foi ele que gerou todas as coisas, e não ele que foi gerado pelo Pai, no sentido de tempo. Isso não existe. Vamos ver aqui mais uma objeção comum, falando que Jesus é o primogênito dentre os mortos, aqui é Apocalipse 1:5, Colossenses 1:18, de Jesus Cristo, que é o primogênito dentre os mortos. Embora Jesus não tenha sido o primeiro a ressuscitar, dizem que ele foi o primeiro da ressurreição e as primícias dos que dormem. Isto é o mais importante, porque ele foi o único a ressuscitar da morte eterna. Ou seja, sem a ressurreição dele, ninguém ressuscitaria. Vocês estão entendendo? O primogênito dentre os mortos é o mais importante que ressuscitou. Então, é importante a gente conhecer o significado da palavra grega, senão, com certeza, nós vamos interpretar errado. Vamos ver aqui mais um texto, mais uma objeção comum, falando do princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14 fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí falam assim: tá vendo? Ele é o princípio da criação de Deus, então ele foi o primeiro a ser criado. Não é isso que a palavra grega quer dizer. Vocês estão vendo que a gente precisa se reportar ao grego para ver exatamente o significado? A palavra grega arche, ou arche, na verdade não se traduz o CH como CH, né? Se traduz com som de R, seria arre,
que significa causa eficiente, fonte originadora, motivo ou razão fundamental de toda a criação, não deve ser usada no sentido da primeira coisa a ser criada por Deus. A palavra princípio significa autor ou razão da criação, tá? Então, é isso que o texto grego quer dizer. Mas vamos ver aqui mais um texto. Esse aqui é muito importante. Muito importante a gente entender o que significa unigênito. Olha só, queridos, vamos lá. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o grego monogênes significa único membro de uma mesma família, de uma raça, de uma espécie ou de um gênero, ou único singular. Não significa único gerado, dando ideia de origem quanto ao tempo. Então, quando a gente vai analisar essa palavra monogênes, a gente vai lá no grego, a gente vai ver que tem um sentido muito mais espiritual, como único, singular, ou seja, igual a Cristo não tem. Aquele que é Deus homem, não existe na face da terra nenhum Deus homem, só ele. Ele é o único. Isso mostra singularidade de Cristo, o único capaz de revelar a glória de Deus para nós, o único que tem singularidade na sua natureza. Queridos, Jesus é o único que tem singularidade em relação ao Pai, singularidade como revelador da glória de Deus. Por isso que significa não único gerado, mas sim único da espécie, ou seja, igual a ele, não tem. Então, não quer dizer que ele foi gerado no sentido de tempo. Isso é muito importante a gente compreender, porque a gente precisa entender o que significa também o verbo gerar. O verbo gerar, no grego, que o correspondente é genal, aparece em Hebreus 1:5, entre outros textos, significando o quê? Gerado para a função ou missão. Não é gerado no sentido de tempo. Jesus, quando ele se escolheu esvaziar-se e vir para a terra como filho e morrer em nosso lugar, ele foi gerado por uma função que até então ele não tinha, ou por uma missão que ele passou a ter. Então, foi um ato de investidura. Ele foi estabelecido, ele foi ungido rei, profeta e sacerdote. Então, é isso que a palavra gerado quer dizer. E não gerado no sentido de surgir ou derivado do Pai em algum momento da eternidade. Na verdade, Jesus assumiu esse papel. Ele estava aprendendo a ser submisso. Ele foi gerado para essa missão que ele teve de vir à Terra como filho. Isso quer dizer que ele veio para cumprir essa função ou essa missão. E não surgiu em algum momento. Não, porque se ele surgiu em algum momento, como nós já vimos, ele não pode ser o Deus eterno, infinito, incriado, não derivado, e não poderia ser Jeová. Vamos ver aqui mais um texto. Olha, monogênes não se refere a Deus gerando a Jesus semidivino literal, mas indica singularidade, caráter único de Jesus como Filho encarnado. Nunca houve na terra outro ser semelhante a ele, Deus homem. E aqui a gente tem a prova disso, queridos, porque em Gênesis 22:2 e Hebreus 11:17, fala que Isaac, ele era o unigênito de Abraão. Mas como nós sabemos, Isaac não era o único filho do patriarca, mas ele era o principal, ele era o filho da promessa. Por isso que ele foi chamado unigênito. Da mesma forma, Cristo. Agora isso aqui é muito interessante, irmãos. Vocês conhecem, né, o pioneiro, pastor Andreessen. Em 1902, ele visitou a irmã White porque ela tinha falado da plena divindade de Cristo, a igualdade de Cristo com o Pai. E ela disse assim: o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Então, ele teve acesso aos manuscritos da irmã White, porque ele ficou surpreso dela ouvir falar isso. Por quê?
muitos pastores, muitos pioneiros, eles tiveram influência da Igreja da Conexão Cristã, que tinha influência ariana. Então, quando ele viu várias citações dela, no manuscrito dela, ele escreveu o seguinte: eu estava certo de que a irmã White jamais tinha escrito em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Mas agora eu descobri em seu próprio manuscrito precisamente como ele tinha sido publicado. E assim era com outras declarações. Ao examinar, eu descobri que elas eram as próprias expressões da irmã White. Interessante que ele foi na própria casa dela ver se ela realmente tinha escrito isso. E ele ficou maravilhado. Que coisa tremenda! Ela afirmou, ela confirmou que Jesus tem vida original, não emprestada, não derivada, e é eterna, plenamente eterna. Olha, agora vamos ver aqui vários textos muito fortes do Espírito de Profecia, asseverando a plena divindade de Cristo. Vamos lá. Há muitos que condenam a pré-existência de Cristo e, portanto, negam a sua divindade. Olha só, quem condena a divindade de Cristo está negando o próprio Cristo. Quem nega a pré-existência dele está negando a divindade dele. Então, e ela continua assim, e não o aceitam como salvador pessoal. Isto é uma completa rejeição de Cristo. Ele era um com o Pai desde o princípio. E aqui ela falando de novo que nós somos crentes em Cristo e que nós devemos reconhecer que Cristo é plenamente divino. Olha ela falando aqui, ó. Nós somos crentes em Cristo e cremos na divindade de Cristo e em sua pré-existência. Mais um texto aqui, ela falando no Sinais dos Tempos, de agosto de 1900. Falando de sua pré-existência, Cristo remonta o pensamento à data, a épocas sem data. Vamos lá, vamos ler de novo. Falando de sua pré-existência, Cristo remonta o pensamento a épocas sem data. Queridos, sem data é porque não teve início. Cristo é o pré-existente e autoexistente Filho de Deus. Ai, que clareza! Mais claro como a luz do dia. Ele tem a própria vida. Ele não é derivado do Pai, ele não foi gerado do Pai, pelo Pai em algum momento da eternidade. Vocês estão conseguindo compreender isso? Que esses textos são muito claros. Ele nos assegura que jamais houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Então, jamais houve tempo. Isso daqui é muito claro. É como eu falei para vocês, é difícil para a nossa mente finita compreender como que três pessoas divinas nunca foram criadas umas pelas outras, simplesmente existiram. A nossa mente realmente é difícil de entender. A gente consegue compreender uma eternidade futura, mas uma eternidade passada é difícil, mas a gente tem que realmente tirar as sandálias dos pés, porque estamos pisando em terreno santo. Vamos ver aqui mais um texto. Aqui. Review de abril de 1906. O Senhor Jesus, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como uma pessoa distinta, mas sendo um com o Pai. E isso não era usurpar a Deus. Então, vejam bem, se ele existiu desde a eternidade como pessoa distinta, aí eu pergunto, a eternidade teve início? Não, claro que não. Então, como pode um ser criado ou gerado pelo Pai ser chamado Pai da eternidade, como fala Isaías 9:6? Seria uma incoerência, né? Então, ele não poderia ser o Pai da eternidade se ele não fosse eterno. Vamos ver mais um outro texto. Desde toda a eternidade estava Cristo unido com o Pai. Então, sempre, desde a eternidade, não teve nenhum momento, Sinais dos Tempos de 27 de novembro de 1893. Mais um texto. Alguém vestido da humanidade, mas que era um com a divindade, foi o nosso resgate. Olha, tremendo demais. Mais um texto. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai eram um em substância e possuindo o quê, queridos? Os mesmos atributos divinos,
onisciência, onipresença, onipotência, infinidade, soberania, eternidade. Eles são um. Agora vamos ver aqui, ó. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Ou seja, embora sejam pessoas diferentes, eles têm o mesmo propósito, a mesma mente, o mesmo caráter. Mais um texto claro, desejado todas as nações, 19. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. O Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e em autoridade. Olha, que tremendo esse texto. Mais um. Patriarcas e Profetas 34. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um em natureza, caráter e propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Olha, que tremendo texto. Mais um aqui, ó. Cristo era um com o Pai antes que os fundamentos do mundo fossem lançados. Isso está na Review de abril de 1906 e na Carta 280 de 1904. Então, ele estava com o Pai, ó. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai. Olha, aqui falando que ele se assenta no trono do universo. A divindade e a humanidade estão combinadas e ele assenta no trono do universo. Vamos lá ver. Aqui, ó. Olhai para Cristo, cujo trono é alto e sublime, e o séquito de sua glória enche o templo. Aqui mostrando que ele tem um trono alto e sublime, né? Aqui mais, Fundamentos da Educação Cristã. Cristo, que é igual ao Pai, veio viver o céu diante dos homens. Aqui falando também que ele veio viver o céu diante dos homens, porque ele tem a igualdade com o Pai. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que ele tinha com o Pai desde toda a eternidade. Atos dos Apóstolos também. Aqui agora um texto muito tremendo dela. Ó, prestem atenção. Preste atenção, irmãos. Olha só o que ela fala. Ela chama de ciência de origem satânica. Vejam bem. Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio das quais Satanás está operando a fim de fazer parecer que Deus e Cristo não são entidades. O Pai e o Filho têm ambos personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um. Então, falar que Jesus, que ele não é uma pessoa, ou que ele é a mesma pessoa que o Pai, ou que ele é a mesma pessoa que o Espírito Santo, não, todos são distintos, cada um tem a sua personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um em propósito, em desígnio, em caráter, mas são pessoas distintas. Aqui é lindo esse texto de Sinais dos Tempos. A vida de Cristo não é um vapor, é interminável. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, que frase linda! A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Olha, queridos, a divindade de Cristo é a certeza que nós temos a vida eterna. Porque se nós não crermos na divindade plena de Cristo, como que ele pode conferir a nós a vida eterna? Como compreender essa mensagem tão tremenda da justiça de Cristo? Então, estudem no livro Desejado Todas as Nações, na página 530. Irmãos, antes de, então, avançarmos aqui, eu só queria que vocês parassem para refletir em uma coisa. Essa necessidade de nós compreendermos e absorvermos essa questão da divindade de Cristo. Por quê? Isso é crucial para a nossa salvação. Só se a gente entender que Cristo é plenamente divino, não derivado, que ele é plenamente Deus e é eterno como o Pai é eterno, é que nós vamos entender como que ele vai dar para nós essa sua santa justiça. É somente assim, por quê? Um semideus gerado em algum momento da eternidade, um semideus que não é eterno, um semideus que não é Jeová, que não é plenamente divino,
não pode ser o meu substituto, não pode ser o meu salvador, o meu redentor, o meu fiador de justiça. Vocês estão percebendo o que Satanás está fazendo em nosso meio hoje? É algo terrível. Ele está acabando com a fé do nosso povo. Vocês estão compreendendo isso? Isso é muito sério. Vamos ver aqui mais um texto. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus em união e unidade com seu Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui mostrando a unidade deles, né? Vamos ver aqui mais um texto. Como membro da família humana, ele era mortal, mas como Deus, ele era a fonte de vida do mundo. Ele poderia, em sua divina pessoa, haver até mesmo contido os avanços da morte. O Verbo eterno consentiu em tornar-se carne. Deus tornou-se homem. Ai, que declaração tremenda, como essa frase é tão importante para mim e para vocês. Deus tornou-se homem. Isso é muito claro. Isso é muito tremendo. Isso é a certeza da salvação para a gente. Agora eu vou mostrar para vocês um dos textos mais fortes da irmã White no tocante à divindade plena de Cristo. Ela fala assim: Cristo era Deus, essencialmente Deus, e no mais alto sentido. Estava ele com Deus desde toda a eternidade, Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Irmãos, se ele é essencialmente Deus no mais alto sentido, ele então significa que ele é eterno sem início. Ele é infinito, ele é imutável, ele é onisciente, onipresente, onipotente, é o alfa e é o ômega. Vocês estão compreendendo? Por quê? Um Deus derivado, um Deus gerado em algum lugar no passado, não pode ser um Deus essencialmente no mais alto sentido. Vocês conseguem compreender, né? Ele era Deus enquanto viveu na terra. Ele era Deus manifestado na carne, o mistério oculto dos séculos, e a nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolve interesses eternos. Que coisa! Queridos, então, vocês estão prestando atenção, né? Que compreender a plena divindade de Cristo, a plena humanidade de Cristo, envolve interesses eternos. Porque se nós não compreendermos isso, a mensagem da justiça pela fé vai ficar manca, ela vai ficar pela metade. Nós não vamos entender completamente o que Jesus fez por nós para nos resgatar, fez, faz e fará ainda por nós, né? No plano da redenção. Aqui falando, na review de janeiro de 1890, o Redentor do mundo era igual a Deus. A autoridade pela qual falava e operava milagres era expressamente sua própria. Sua autoridade era a autoridade de Deus. Olha, tremendo isso também. Deus outorgou todo julgamento ao Filho, pois sem qualquer controvérsia, ele é Deus manifestado na carne. Vamos ver mais um aqui. Mas, embora a divina glória de Cristo fosse por algum tempo velada e eclipsada pelo fato dele haver assumido a humanidade, ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Olha, que interessante. O humano não tomou o lugar do divino e nem o divino do humano. Este é o mistério da piedade. As duas expressões, humano e divino, eram em Cristo íntima, inseparavelmente uma só, porém tinham uma individualidade distinta. Embora Cristo tenha se humilhado para se tornar homem, a divindade ainda era sua. Ai, agora esse texto aqui, que eu comentei com vocês, que se o Pai tivesse vindo ao mundo e habitado entre nós, humilhando-se, velando-se a sua glória, a fim de que a humanidade pudesse contemplar, não se haveria mudado a história que temos da vida de Cristo. Em cada ato de Jesus, em cada lição de suas instruções, devemos ver e ouvir e reconhecer a Deus. Então, o Pai poderia ter vindo lá em algum momento da eternidade, a gente sabe que Jesus escolheu vir. Houve um decreto, houve um compromisso, houve uma função gerada, mas poderia ter sido do Pai, né? Mas foi do Filho. Vamos ver mais um texto.
Nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana, mas Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele poderia pagar o preço do resgate do homem. Olha que tremendo! Um semideus não pode pagar o meu resgate. Um Deus pela metade não pode pagar o nosso resgate. Um Deus que não é onipotente, onipresente, onisciente, que não é eterno plenamente, não pode pagar o nosso resgate, queridos. Vejam que declaração tremenda essa. Ele é o eterno e autoexistente Filho que não estava sob nenhum jugo. Isso aqui é muito claro. Vamos ver mais um aqui. A reconciliação do homem com Deus somente poderia ser empreendida por um mediador igual a Deus, possuidor de atributos que o dignificassem e o declarassem digno de lidar com o Deus infinito em favor do homem e que também representasse Deus diante do mundo caído. Então, isso é claro demais, né? Vocês estão vendo que somente um mediador que é igual a Deus, ele só pode ser o nosso mediador exatamente porque ele é igual ao Pai. Cristo, igual a Deus, ofereceu os sofrimentos de Deus. Vejam, claro demais. Jesus vestiu sua divindade com a humanidade. Mais um texto. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno. Só que eternidade é essa? Existente por si mesmo. Vejam bem, ele não tem uma existência derivada, ele não tem uma existência emprestada, ele não foi derivado do Pai, isso é claro. Então, vamos ver mais um texto. Em Cristo, divindade e humanidade se combinaram. A divindade não foi rebaixada ao nível da humanidade, ela manteve o seu lugar, mas a humanidade, ao unir-se com a divindade, resistiu às mais ferozes tentações do deserto. Que coisa tremenda, a divindade unida com a humanidade de Cristo. E mais um, a plenitude de sua humanidade e a perfeição da sua divindade. Então, se é uma divindade perfeita, isso significa que é uma divindade plena. Então, é uma divindade completa e não pela metade. Por isso ele pode ser Jeová, por isso ele possui todos os atributos e prerrogativas da divindade. Somente assim. O único modo pelo qual a raça caída poderia ser restaurada era mediante o dom, a doação do seu filho, igual a si próprio, possuidor dos atributos de Deus. Está aqui a definição. Por que Jesus poderia ser o nosso fiador? Por que Jesus poderia ser o nosso redentor? Porque ele é igual a Deus e possuidor de todos os atributos de Deus, inclusive a eternidade plena, e não uma eternidade com um início. Aqui mais uma. Somente Jesus poderia ser fiador diante de Deus, pois era igual a Deus, e para sempre reterá a sua natureza humana. Isso está na review. Agora, vamos ver esse texto aqui muito forte. Vamos lá, irmãos. Vamos acompanhar esse texto aqui, claríssimo, ela falando a respeito da divindade de Cristo. Olha o que ela diz. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo. Então, negar a divindade de Cristo é algo perigoso. E é isso que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vendo no nosso meio. Olha, pretendendo que ele não tivera existência antes de seu advento a esse mundo. Esta teoria é recebida com favor por uma vasta classe que professa crer na Escritura Sagrada e diretamente contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações de nosso Salvador com respeito à sua relação com o Pai, seu caráter divino e sua pré-existência. Olha que clareza esse texto. Então, negar a divindade de Cristo é algo perigoso. E não pode ser entretida sem a mais injustificada violência às Escrituras. Vejam bem, está chamando isso de
violência às Escrituras. Então, falar que ele não tem uma existência prévia é uma violência às Escrituras. Vamos aqui avançar. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, olha o que ela diz. É em vão arguir com eles sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ela citando 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma que alimente este erro, que erro? De que, a respeito da divindade de Cristo, de que Jesus não é plenamente divino, pode ter um exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Irmãos, aqui está muito claro. Então, aqui está mostrando que isso solapa a obra da redenção, isso solapa a fé na Bíblia como revelação de Deus. Então, isso é muito perigoso, e ao mesmo tempo ela fala que é difícil de ser enfrentada. Tente enfrentar alguém que diz que Jesus não é Deus eterno. Por mais argumento que você mostre, é infrutífero, é em vão arguir. Ela fala, vocês vão apresentar ponto após ponto, e nenhum argumento, por mais convincente que seja, não vai ser o suficiente. E vão falar, não, mas Jesus foi criado ou gerado, seja lá qual for o termo, né, dá no mesmo. Ele surgiu em algum momento da eternidade, ele foi gerado da essência do Pai, e você vai mostrar que não, e isso não vai ser o suficiente para entender. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso, queridos, nós estamos apresentando essa série, A Divindade e a Justiça de Cristo, porque somente compreendendo o papel da divindade no plano da redenção é que nós vamos entender plenamente essa mensagem da justiça de Cristo. Quando Ivan apresentar a parte dele a respeito da obra do Espírito Santo, tanto no céu como na terra, vocês vão compreender quem é o nosso Deus plenamente. E essa questão relacionada à justiça de Cristo. Isso é muito claro, nós não podemos deixar que a obra da redenção fique pela metade, ou fique em defasagem, porque ela é plena, o sacrifício de Cristo foi pleno, porque ele era plenamente Deus, e ele é plenamente Deus. Vamos ver aqui mais um texto? Olha só, vamos ver aqui, ó. A humanidade morreu, a divindade não morreu. Isso aqui é interessante, porque eu já vi pessoas falando que a divindade morreu, e isso não é real. Olha, em sua divindade, possuía Cristo o poder de romper os laços da morte, unicamente aquele que tem ele só a imortalidade. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser proferidas pela divindade. Olha que interessante. Pela divindade plena. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja o Senhor que se doou por nós. O Pai que doou o seu Filho amado para nos dar a vida eterna. E se nós tivermos a plena concepção, se nós entendermos isso plenamente, nós vamos conseguir, pela graça do Senhor, compreender a amplitude desse amor incomensurável, que é maior que o universo. Claro que a plenitude desse amor nós só vamos compreender no céu, nós só vamos entender quando Jesus revelar plenamente para nós, nós passaremos eternidade e eternidade para tentar compreender esse amor que é realmente maior do que tudo. Esse amor que não tem fim, esse amor que a nossa mente finita hoje não consegue entender plenamente. É um amor que a divindade conferiu a nós. Deus poderia virar as costas para esse planeta rebelde, ele poderia muito bem rejeitar a mim, a você, mas não. Ele nos alcançou e ele quer muito que nós estejamos naquele grande dia, na ceia do Todo-Poderoso, em que nós vamos poder abraçar o nosso Deus querido, nós vamos poder nos abraçar, e é isso que ele quer que nós compreendamos plenamente. Depois eu vou
pedir a vocês que leiam o livro Fé e Obras, na página 64. Algo tremendo Deus tem para revelar a nós. Não deixem de ler. Então é isso, meus queridos irmãos, que nós compartilhamos aqui com vocês. E nós queremos que vocês entendam isso, né? Que o que Jesus está fazendo por nós agora, trabalhando por nossa salvação. Por isso que essa mensagem da justiça pela fé, de graça, é libertadora, e nós precisamos compreender essa mensagem de 1888, né? Que Deus seja louvado, magnificado, e nós só temos a agradecer a Ele. E na próxima semana nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, o papel dele na mensagem da justiça de Cristo. É tremendo, irmãos. Nós vamos compartilhar textos inéditos que não foram traduzidos para o português, textos muito fortes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos compreender como os três atuam buscando a nossa salvação. Então, nós vamos orar aqui ao Senhor agora para concluir o nosso estudo de hoje. Oremos, então. Querido Deus, nosso bondoso e amado Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por seu infinito cuidado por nós, por sua bondade, por sua misericórdia e revelar tão grandes coisas, Senhor, a respeito de ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor diz que a vida eterna é esta, que nós conheçamos a ti. Ó Senhor amado, obrigada porque o Senhor se doou completamente para a nossa salvação, que nós possamos entender a plena divindade de Cristo, como hoje nos foi apresentada, que nós possamos compreender que Jesus é plenamente Deus divino, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, infinito, soberano e plenamente eterno. Quantas revelações foram feitas, Senhor, para a nossa compreensão. Jesus é o Alfa e o Ômega, Jesus é o Deus Jeová, e somente um Deus eterno e pleno poderia ser o nosso resgate. O Senhor não faria uma obra pela metade. Muito obrigada, Senhor, por essas revelações tão grandiosas, tão preciosas para a nossa vida, que nós possamos nos apossar dessa bênção que foi conferida a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dom, o dom doado pelo céu, e que possamos, Senhor, entregar as nossas vidas completamente, as nossas vontades a Ti, Senhor, para que a justiça de Cristo nos cubra, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e sejamos completamente cheios do Teu Santo Espírito. Abençoe cada um de nós, nos dê uma semana feliz na Sua companhia. É o que nós pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz de Jesus. Até a próxima semana. Nós vamos compartilhar com vocês os vídeos, os PowerPoints, porque o objetivo desse estudo é que vocês multipliquem, que vocês estudem, passem adiante essas verdades tão preciosas da palavra de Deus. Deus os abençoe e fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau.